Nós vamos continuar então com o nosso estudo sobre a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Na realidade, quando você resolveu entrar, fazer parte de uma igreja batista, você abraçou todos os princípios de fé dessa igreja batista, ok? E por isso que de vez em quando é bom que nós estejamos nos lembrando da nossa identidade, para não nos deixarmos levar qualquer outra ideia estranha. Hoje nós vamos ver a questão da antropologia, ou como você queira chamar, a doutrina do homem, de acordo com aquilo que nós cremos que está na Bíblia e faz parte da nossa declaração doutrinária. Então, pode passar, meu irmão. Em primeiro lugar, o homem, por um ato especial, foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorre o seu valor e dignidade. O valor do homem não está naquilo que ele faz, nem naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é relacionado, relativo à forma como ele foi criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Aí, nisso reside a dignidade do homem. Por isso que a Bíblia fala tão severamente sobre a questão de não matar, porque toda pessoa que atenta contra a vida de outra está, na realidade, atentando contra a imagem de Deus através ou na vida, ou naquela pessoa que foi colocada por Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31, informa o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, né? Macho e fêmea, a expressão é essa, macho e fêmea, os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E deu todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Irmãos, existem muitas ideias sobre a origem do homem. Como que o homem surgiu? Então tem muitas correntes, não é? E de acordo com Darwin, e tem muita gente que fala coisa errada, o homem e todos os outros primatas, eles surgiram de um ancestral em comum. Não que o homem tenha vindo do macaco, isso está errado, não é? Que o macaco, então, depois de um tempo virou homem, não é isso. Ele disse que o homem e o macaco têm um ancestral em comum. E daquele ancestral, então, se dividiu em vários ramos. E aí, então, surgiu dentre esses ramos o homem. Lógico, pastor, existem evidências científicas suficientes que sustentam essa ideia? Não existem. Não existem evidências arqueológicas, não existem evidências fósseis
que sustentam essa ideia. Por isso que é uma teoria, é um palpite, é uma proposta. Então, entre a teoria da criação, que a gente tem aqui na própria Bíblia de Deus, não é? E a teoria que os homens criaram, eu opto ficar com a teoria que a Bíblia ensina sobre a origem do homem. Muito bem, seguindo um pouco mais dentro da doutrina do homem, nós temos o seguinte: seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Isso, pode tirar essa coisa preta aí. Isso, ó. Seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Então, enquanto ele está achando lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Eclesiastes 3, 20 nos diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Chegou naquele momento, todo mundo vai virar pó, todos vão para o mesmo lugar, não tem jeito, não é? Então não tem vaidade humana, orgulho humano, soberba, todo mundo vai virar pó. Seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. Seguindo mais um pouco, em terceiro lugar, o Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Esse é um mandato cultural dado por Deus ao homem. Ele precisa dominar, desenvolver e guardar a obra criada. Isso. Vamos lá no Salmo de número 8, nós lemos já Gênesis, capítulo 1, versículo 21. Então vamos ver Salmos de número 8, versículos 3 a 8. No nosso culto de quarta-feira, nós já fizemos uma abordagem sobre esse Salmo. Salmo 8, versículos 3 a 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importe, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das suas mãos, das tuas mãos. Sobre seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar, de desenvolver e também de guardar. Lógico que o homem tem desobedecido isso, senão nós não teremos tanto problema com poluição que temos hoje em dia. Irmãos, aqui cabe uma palavra. Se você está com um papelzinho na mão, procure uma lixeira. Então, vai lá, procure uma lixeira no entorno da igreja, né? Ou em algum lugar da igreja, e jogue o papelzinho na lixeira. Isso é o cuidado que nós devemos ter com a natureza. Entende? Estou querendo dizer isso. E às vezes a gente se esquece que Deus nos deu essa responsabilidade, tá? Isso precisa se tornar algo prático no nosso dia a dia, na nossa vida. Em quarto lugar, o homem, ele foi criado para a glorificação de Deus. Vai lá em Atos capítulo 17, Atos 17, versículos 26 a 29. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está enaltecendo Deus à frente ou em vista daquela monte de escultura que tinha lá no Areópago. Paulo está enaltecendo a Deus. Bom, se nós somos descendência dele, se nós fomos criados à imagem de Deus, então Deus não é essas figuras aí, não é? Nele nós nos movemos, nele nós fomos criados, nos movemos e existimos. Então Deus não pode ser representado através dessas figuras. O homem foi criado para a glória de Deus. Tem um texto que eu gostaria de ressaltar, que não está na nossa declaração doutrinária, mas que eu acho que fala isso de forma mais clara. Isaías 43, 7. Isaías, capítulo 43, versículo 7, fala assim: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Então o homem foi feito para a glória de Deus. Entende? Seja comer, seja beber, seja vestir, ou qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, 30, se não me engano. 30 ou 31, acho que é 30. Ok? O homem foi criado para a glória de Deus. Se você está vivendo para a sua própria glória, você está fora dos propósitos divinos. Muito bem. Em sexto lugar, seu propósito é amar, o propósito do homem, ok, irmãos? O propósito do homem é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Então o texto fala assim: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O homem foi criado, então, para amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador. Eu estou entendendo, irmãos, o que esses textos, o que essa declaração doutrinária está fazendo? Está nos orientando. Quem nós somos e o que nós devemos fazer, qual a razão da nossa existência, né? Tem muita gente que está lotando consultórios de psiquiatras não, mas psicoterapeutas, né? Psicólogos, que não sabem o que existe, né? Se existe para a glória de Deus. Deus te formou para a sua glória. E em sétimo e último lugar, o homem é um ser pessoal e espiritual. O homem tem a capacidade, preste atenção, de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa. Vamos até aqui. Então, todos nós podemos conhecer, perceber, conhecer e compreender, mesmo que seja em parte, aquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo na sua palavra. É óbvio. Ok? E a partir desse conhecimento, tomar as suas decisões. Então, ele é capaz de tomar suas decisões em matéria religiosa sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Entendem isso, irmãos? Então,
Você tem essa liberdade de decidir o que você vai fazer, em tomar decisão para a sua vida, como você vai viver, que tipo de procedimento. Deus te deu essa liberdade. Interessante isso. Deus te deu a liberdade até para negá-lo e dizer, não, eu não quero, né? Às vezes a gente está falando com alguém sobre o Evangelho, a pessoa entende, você concorda, isso faz sentido. A pessoa fala, não faz sentido, e sim, e aí? Não, mas eu não é o momento, eu preciso fazer algumas outras coisas, agora não, ok. Ela conhece, sabe e rejeita, entende? Ninguém pode tomar uma decisão que compete a você, ninguém. Deus te criou com essa possibilidade, mas você precisa buscar o Senhor. Você tem como perceber, conhecer e compreender quem é Deus através de sua revelação, mesmo que em parte. Mas é possível isso. Não existe imposição, irmãos, por isso que as igrejas, depois da reforma, elas não têm clericalismo. Ou seja, o pastor não é um sacerdote. Ele não faz intermediação. Se você quer pedir perdão a Deus, peça a Deus. Não é? Eu quero pedir perdão a Deus por meio do pastor. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Estão entendendo, irmãos? Não é isso que a Bíblia nos mostra. Vamos lá em João capítulo 1, versículos 4 a 13. João 1, versículos 4 a 13. A Bíblia fala assim: nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, nós falamos sobre ele hoje pela manhã. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. João não era luz, ele não era o Messias, mas ele veio testemunhar acerca do Messias que estava por vir, que é a luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quer dizer que o homem então pode negar a Cristo? Pode, com certeza que pode. Contudo, aos que o receberam, observe que receberam o ato de decisão. Aos que creram no seu nome, fé, deu-nos o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. São novas criaturas, é uma nova geração espiritual que Deus gerou. Irmãos, Deus deu a possibilidade ao homem de dizer sim, eu quero. Isso ele faz sem intermediação alguma. É ele com Deus, é ele e mais ninguém. É ele que vai decidir a sua vida, não é pai, não é mãe. Até mesmo se dependesse de alguns pais e mães, os filhos nunca iriam crer no Evangelho, não é? Mas Deus faz a obra do coração da pessoa, e a pessoa é que vai decidir, eu quero ou não quero, sem intermediação. Não é o pastor, não é? Eu fico muito preocupado às vezes com algumas igrejas que estão com as práticas legalistas, né? E inclusive sobre usos e costumes. Não sei se vocês percebem, mas aqui a gente não impõe usos e costumes. Algumas vezes a gente orienta, mas não diz, você tem que fazer assim, senão você não vai para o céu,
não é? Você está condenado, mas a gente sempre orienta. Interessante que até então, e eu espero que continue assim, nós não temos muitas dificuldades nessa área, em comparação com outras realidades de igrejas locais, que você olha assim e fala, gente, eu estou aonde? Que povo estranho, né? Tá cheio de coisa aí na cabeça, piercing na sobrancelha, no nariz, nos lábios, na orelha, no umbigo, tatuagem tudo quanto é canto, né? Peraí, eu acho que está se parecendo mais com o mundo, né? As pessoas fazem isso para se parecerem mais com o mundo do que realmente para agradar a Deus. Isso me preocupa muito, né? Graças a Deus, irmãos, aqui nós não exercemos essa tarefa de dizer aqui você vai fazer ou não, mas a gente sempre conta com o bom senso. Ora a Deus, peça a Deus, peraí, eu posso fazer isso? Aí Deus vai falar assim, você quer fazer isso para quê? Para minha glória? Porque se não for para minha glória, não faça. Aí a pessoa vai dizer, é para a glória de Deus, é mesmo? Será? Não é, não. Não é de forma alguma. É só para satisfazer seus próprios desejos pecaminosos. Tá bom? Mas o que é importante enfatizar não existe autoridade eclesiástica que pode intervir por você junto ao Pai. Isso é o livre acesso que você tem. Ok, irmãos? Amém? Essa é a nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos sobre o homem. Vamos orar? Vamos encerrar essa parte. Por favor, por gentileza, coloque em pé. E logo após, vou pedir que os irmãos se sentem, que eu tenho alguns comunicados importantes para fazer para a igreja. Vamos orar. Obrigado, Deus, por conhecermos um pouco mais a respeito da doutrina do homem. Como o homem foi criado, por que ele foi criado, o que tu esperas a respeito do homem em resposta à fé em Cristo, ou em resposta àquilo que Cristo fez na cruz. Ó Deus, muito obrigado, porque podemos aprender mais sobre isso. E ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos o teu propósito para as nossas vidas, que é viver para a tua glória. Eu sei que muitas vezes nós vivemos para a nossa própria glória, ou para a glória de alguém próximo a nós, mas nós queremos, ó Pai, viver para a tua glória, fazer somente aquilo que te agrada, mesmo que tenhamos os nossos desejos contrariados e os desejos de outros próximos a nós contrariados, mas queremos fazer sim aquilo que te glorifica. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos dessa forma. Em nome de Jesus.